Todo mundo. Vou começar aqui já, tá? Beleza, me cortou minha introdução, então novamente, bom dia a todos. Pessoal, sábado, né? Então, assim, fiz essa aula essa semana, um pouco nostálgico, né? Pra quem não sabe, eu era da LBCC, saí tem pouco tempo. É muito bom voltar aqui, ministrar alguma capacitação para vocês, é muito legal mesmo. E, além disso, eu preparei essa aula especialmente para esse contexto. Então, assim, eu sei que hoje é o primeiro sábado pós-férias de muitos, tá? Então, assim, pós primeira sexta de férias. Então, eu reconheço que, assim, mereceu o tempo de vocês nesse sábado de manhã, um pouco especial, e eu tentei preparar algo nesse sentido, tá? Vou dar uma aula de análise bivariada, mas não se assustem com o nome, análise bivariada, é apenas o nome do conteúdo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma análise estatística básica de forma simples e rápida, tá? Basicamente assim. Eu tentei focar muito na prática, vocês vão ver que eu não vou entrar aqui em detalhe de teste estatístico, o que quadrado funciona com contagem esperada, não vou falar isso. Então, assim, é realmente bem prático. Pô, pessoal, vai usar que quadrado quando, o que é uma variável. Então, vocês vão ver que eu vou ser muito prático, e eu juro para vocês que para quem tiver interesse de investir esse tempo, eu juro que não vai valer bastante a pena. Então, feita essa introdução inicial, vamos começar com nossos objetivos, né? Hoje eu poderia dizer para vocês que eu ia compreender, que a gente vai compreender aqui juntos a classificação de variáveis, poderia dizer que a gente vai entender a representação descritiva e também que vamos aplicar e aprender alguns conceitos básicos da análise estatística bivariada. E eu digo poderia porque não que a gente não vá ver isso aqui tudo, de fato está na minha aula, mas eu gosto de objetivos um pouco mais práticos. Eu gosto de dizer para vocês assim, que vocês vão sair da aula com uma conquista feita. Vocês vão sair da aula aprendendo a fazer uma análise estatística básica de forma simples, rápida e realmente descomplicada. Esse é o objetivo. Se algum de vocês, ou se a maioria sair aqui com isso concluído, para mim, já valeu a pena da aula, tá? Então vamos para o conteúdo mesmo, né? Então, antes de falar de análise bivariada, análise de variáveis, primeiro, né, vale a pena a gente dizer o que são variáveis. O que são variáveis? Jogando no Google o que são variáveis, a gente vai chegar à conclusão, pessoal, que variáveis nada mais são do que características de interesse que eu vou estudar em todos os elementos do meu estudo, em toda a minha amostra. Então, se eu tenho lá 500 pacientes e eu escolho uma variável, por exemplo, o sexo, eu vou coletar desses pacientes. Eu vou pegar essa característica de todos os 500 e saber se são masculino e feminino. Coletar a idade do meu paciente, uma característica de idade mensurável. Eu vou pegar de todos os 500 e por aí vai. Então, variáveis, resumidamente, são características de minha amostra, características que individualmente toda a minha amostra vai ter, tá? E essas variáveis são divididas em qualitativas ou categóricas e quantitativas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Primeiramente, as variáveis categóricas, pessoal, são basicamente variáveis que dividem minha amostra em categorias, em grupos. Então, eu divido em pacientes diabéticos e não diabéticos, pacientes hipertensos e não hipertensos, pacientes do sexo masculino e feminino. Veja que eu estou sedimentando minha amostra. Eu pego lá meus 500 e divido em 250 masculino, 250 feminino. 50 com hipertensão, 200 sem hipertensão. Então, assim, eu divido a minha amostra em grupos. Aqui eu dei exemplo de 2 grupos, mas tem mais possibilidades. Por exemplo, aqui escolaridade. Posso dividir em analfabeto, primeiro grau, segundo grau e superior completo. São características do meu paciente. Posso dividir também por intervenção. Pacientes que fizeram tratamento conservador, tratamento com angioplastia, tratamento com trombólise, tratamento com revascularização. Veja aqui, ó, estou separando o meu paciente em categorias, quebrando minha amostra em 4 grupos, 2 grupos, 3 grupos, por aí vai. Tem alguns outros nomes de variáveis categóricas que são aqui nominais, qualitativas, atributivas, ordinais, dicotômicas e assim, pessoal. Sendo chato, não é a mesma coisa. Não vou dizer que ordinal e dicotômica é a mesma coisa. Mas a critério de entendimento, pessoal, de didática, de fato, para a gente, não muda tanto assim. Eu posso considerar uma variável dicotômica, e na verdade ela é. Uma variável dicotômica é uma variável categórica. E para teste estatístico, para descrição, não vai mudar, pessoal. Então, para a gente aqui, hoje, vamos fazer um trato que isso tudo é variável categórica, tá? E para representar isso aqui, não tem dificuldade nenhuma, a gente faz até de forma intuitiva. Imagine aqui que a gente tem uma amostra, então 3 pacientes tiveram dor torácica no infarto e 7 não tiveram dor torácica no infarto. Tem um total aí de 10 pacientes. Se eu quiser representar a frequência de dor torácica na minha amostra, é muito simples. Eu sei que 3 apresentaram esse evento em um total de 10. Então, eu simplesmente escrevo lá 3, entre parênteses, 3 sobre 10, ou seja, 30%. A quantidade de pessoas que apresentou o evento, 3, dor torácica, e quanto que isso representa no meu total, 30%, 3 sobre 10.
nenhuma dificuldade. Pessoal, eu não estou vendo o chat aqui, então se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para a Maluzinha, presida, né? Se mandarem no chat, pode interromper, tá? Ou então abre o microfone, isso aqui é realmente para não ficar dúvida no prosseguir da aula. Suave? Beleza, meu amigo. Beleza. Vamos lá, então. Então, variável categórica, pessoal, é uma das mais fáceis de todas e é muito interessante. E temos também as variáveis numéricas. Basicamente, variável numérica é tudo aquilo que a gente mensura, a gente mede no meu paciente. Para ser uma variável numérica, eu tenho que medir nele. Então, por exemplo, peso, estou pesando o paciente na balança. Altura, peguei uma fita e medi. Tempo, peguei meu relógio e contei. Tamanho de algo em um exame. Exame laboratorial, o resultado mensurado. Idade, que é o tempo cronológico. Enfim, eu tenho que mensurar. E veja que, via de regra, eu não posso dividir a minha amostra em pacientes com 80,5 quilos, pacientes com 81 quilos, pacientes com 76,7 quilos. Eu ia ter um paciente em infinitos grupos. Então, eu não tenho capacidade de categorizar e quebrar em grupos baseado em variáveis numéricas. Tudo bem? Grave essa informação e daqui a pouco ela vai ser bastante útil. Ela possui outros nomes, então aqui contável, mensurável, discreta e contínua. Contínua é um nome que a gente costuma usar muito para variável numérica. Mas vejam que, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, elas são variáveis numéricas. E para a gente aqui, vamos considerar que seja o mesmo. Então, vou chegar na minha primeira pergunta da aula aqui. Eu vou perguntar para vocês. É um fato que toda variável numérica eu tive que medir. Para ser variável numérica, eu tive que ir lá e medir algo no meu paciente. Mas eu vou inverter a pergunta. Tudo que eu meço é uma variável numérica? Tudo que eu peso, tudo que eu meço, tudo que eu cronometro, vai ser uma variável numérica no meu estudo? Aí eu pergunto para vocês, deixo para vocês aí, quem quiser arriscar. Eu já ajudei, né, bicho? Que eu botei tudo na medicina, nunca nem sempre. Então, pense aí um pouquinho, né? Vocês acham que, de fato, tudo que é mensurável vai ser uma variável numérica? Só digam sim, não, pelo menos. Não. Não, né? Bom, galera, assim, vou dar um exemplo para vocês aqui. De fato, é não. Nem tudo que a gente mede vai ser uma variável numérica. E eu vou dar um exemplo. Isso aqui é um estudo de eficácia e segurança, tolerabilidade de uma cefalosporina nova, né? Um antibiótico. E aqui, pessoal, nós tínhamos 4 apresentações de fármaco. 100 miligramas do princípio ativo, 250, 500 e 1000 miligramas. Eu não tenho dúvida, e não tenham dúvida, que peso é uma variável mensurável. Eu tive que pegar uma balancinha, botar o princípio ativo e ver quanto que ela tem. Isso é uma variável mensurável. Mas vejam o contexto em que ela está inserida. Eu dividi a minha amostra dos meus pacientes em pacientes que tomaram 100, pacientes que tomaram 250, pacientes que tomaram 500 e pacientes que tomaram 1000. Eu quebrei a minha amostra em 4 grupos. E, por definição, se eu quebrei a minha amostra em grupos, é uma variável o quê? Categórica. Então, não. Se eu quebro pacientes em grupos, é uma variável categórica e nem tudo que eu medi vai ser mensurável. Você tem que ver um pouco do contexto. Nesse caso aqui, eu tive 4 valores possíveis. Eu tive 100, 250, 500 e 1000. Que variável numérica é essa, bicho? Assim, eu consigo separar eles em grupo. Inclusive, eu separei o meu ensaio clínico baseado nesses valores. Tudo bem? Ô, Márcio, Fez sentido? Fale. aquele negócio, tipo assim, acima de 60 anos, abaixo de 60 anos, também entra como categórica? Rapaz, você fez a pergunta, bicho, no momento mais oportuno possível. Porque eu vou falar disso agora. Eu vou falar do fenômeno de categorização. Então, o que é isso? A gente já viu que é variável numérica, já viu que é variável categórica. Será que tem relação entre as duas? Essa relação, interseção entre as duas, é chamado de fenômeno de categorização. É quando eu pego uma variável numérica e transformo em uma variável categórica. E isso é muito simples de fazer. Então, eu tenho aqui a variável numérica, né, galera? Que tem um mínimo, que representa uma barra de variável numérica. Aqui eu tenho um mínimo, aqui eu tenho um máximo, e ele tem uma amplitude que varia entre esses valores. Então, assim, infinitos valores que variam entre eles. Eu não tenho como categorizar ninguém. Mas, em alguns contextos, vale a pena eu categorizar, transformar isso em uma variável categórica. E como que eu faço isso? Muito simples. A gente faz isso em medicina literalmente toda hora. Acho que a coisa que a gente mais faz em medicina é categorizar. A gente coloca um ponto de corte. A gente diz que acima desse valor é grupo A e abaixo desse valor é grupo B. Lula, você tem um exemplo perfeito. Idade. Minha idade está variando de 20 a 80. Eu coloco um ponto de corte de 60 e digo acima de 60 e abaixo de 60. Grupo A, grupo B. Eu categorizei a minha variável numérica. Categorizei
a minha amostra. Fez sentido aí? Entendeu? Então, sim, mais 60, menos 60 é uma variável categórica. Eu quebrei meu grupo em duas. Apesar dela ser originada de numérica, isso é, por definição, uma variável categórica. Fechou? Vamos embora. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para mostrar que a gente faz medicina sempre. Chegou 3 pacientes para a gente aqui no nosso consultório, um com 130 de sistólica, 140 de sistólica e 200 de sistólica. A gente colocou um ponto de corte de maior ou igual a 140 para definir hipertensão. Então, a gente consegue categorizar o nosso paciente em não hipertenso, hipertenso e hipertenso, respectivamente aqui. Para a galera que está um pouquinho mais ligada, já percebeu um dos grandes problemas da categorização. Vocês conseguem perceber aqui que uma diferença de 10 milímetros de mercúrio foi suficiente para trocar o meu paciente não hipertenso para hipertenso, mas uma diferença de 60 milímetros de mercúrio não foi suficiente para trocar o paciente de hipertenso para hipertenso. Então, assim, pessoal, uma categoria omite muita informação para mim. Na prática, eu dizer para vocês assim, meu paciente tem 200 de sistólica. Diz muito mais do que dizer meu paciente é hipertenso. Então, a variável numérica nos diz mais informação. E para a estatística, tem um valor, inclusive, maior, porque a estatística utiliza da informação para fazer cálculos. Eu vou mostrar para vocês agora que, neste exemplo, na categorização, eu perco o poder estatístico, eu perco o poder de identificar achados. Então, percebam que aqui, a categoria, eu coloquei um ponto de corte. Se esse ponto de corte não for muito bem definido, eu posso ter muito erro, tá? Então, imaginem que eu, como pesquisador, agora quero fazer um trabalho com vocês. Eu quero provar a tese óbvia de que quanto maior a altura, maior o peso de uma pessoa. Alguém aqui tem dúvida de que isso é óbvio? Beira a plausibilidade extrema. Vocês concordam comigo? Quanto maior uma pessoa é, mais pesada ela tende a ser. Fato. Bom, peguei aqui a altura de vários jogadores de basquete e o peso de vários jogadores de basquete. Bom, a altura é uma variável o quê? Numérica ou categórica? Me digam aí no chat rapidinho. Numérica. João que respondeu aqui. Beleza. E categórico e variável de peso, numérica ou categórica? Numérica também. Nenhuma dificuldade. Olha quanto valor eu tenho aqui. Eu não tenho como dividir minha amostra em 3 pacientes com 74, 2 com... Não funciona, tá? Então, eu tenho 2 variáveis numéricas, mais na frente vocês vão ver que eu analiso isso por uma regressão. Uma regressão linear, uma correlação. Aplicando esse teste, eu encontro o resultado óbvio de que, de fato, existe uma associação e que quanto maior a altura, maior o peso. Vamos começar a categorizar agora. Eu vou categorizar primeiro a altura. Eu digo que pacientes acima de 1,86, não sei quanto significa 77, mas é paciente alto, acima de 1,90 são pacientes altos. E abaixo disso são pacientes baixos. Alguém tem dúvida que pacientes acima de 1,90 de altura são altos? Não tenho dúvida nenhuma. São pacientes de fato altos. Então não tem um erro em categorizar isso. Então, agora eu tenho uma variável categórica, acima de 1,60, 1,90 e abaixo de 1,90, e uma variável numérica, que é o peso, tá? Aplicando um teste estatístico, que é o teste T, eu encontro um P de 0,04. Quase perco a significância da associação. Vejam que de um P altamente significante, 0,0007, eu caí para 0,04. Eu quase chego ao resultado ilógico de que altura e peso não estão correlacionados. Vamos dar só um último passo. Vamos categorizar agora peso. Eu vou dizer que pacientes acima de 210 pounds, que, sei lá, 90 quilos, eu anotei isso, mas esqueci, foda, mas quanto significa 5 quilos? Acima de 90 quilos, por exemplo, são pacientes pesados, e abaixo de 90 são pacientes leves. Eu não tenho dúvida que pacientes acima de 90 são pesados, tá? Ninguém deve ter dúvida aqui. Então, agora eu tenho pacientes altos e baixos, pesados e leves. Tenho 4 categorias. Vou comparar uma variável categórica com outra. O teste desse é o Q quadrado. E pasmem, pessoal, eu vou chegar ao resultado ilógico de que altura e peso não estão correlacionados. Eu não consegui provar a relação em que altura e peso possuem porque eu perdi poder na minha amostra. Ao categorizar, eu perco informações. Em vez de saber exatamente quanto meu paciente possui, eu sei apenas que ele está acima de um ponto de corte ou abaixo de um ponto de corte. Mas não sei se ele está, por exemplo, no exemplo de Lully, em que ele está acima de 60 com 61 ou acima de 60 com 90 anos. Eu perco essa informação. Então, para isso, eu trouxe isso por causa do insight, que vai coletar dados para o TCC ainda. Sempre que possível, coletem dados como variável numérica, pessoal.
Eu posso sempre fazer uma categorização. Eu posso sempre transformar uma numérica em uma categórica. Mas eu nunca vou conseguir transformar uma categórica em uma numérica. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo voltar atrás. Quando eu digo que o meu paciente está acima de 60 ou abaixo de 60, eu não consigo voltar com a idade que ele tem. A variável categórica perde informação. Então, coletem como numérica e, se possível, categorizem depois. Então, na hora de fazer o questionário, nunca coloquem assim, qual sua idade? 20 a 30, 31 40, 40. Não, isso é péssimo. Coloquem um espaço aberto e digam, coletem a idade do paciente. Certo? Ficou com a dúvida? Luli que perguntou, tá de boa aí? Fez sentido? Eu só não entendi essas setinhas aí de numérica para tipo, como é que você chegou nessa conclusão aí de numérica para categórica, porque que não pode voltar? Pronto, porque é o seguinte, Luli, ó. Numérica para categórica, a gente viu que se chama o fenômeno de categorização, né? Eu provei para você que dá para fazer. Concorda comigo? Pronto. Provei para você que dá acima de 60, abaixo de 60, acima de 140 hipertenso, abaixo de 140 não hipertenso. Eu provei para você que a gente tem como categorizar. Mas veja, se eu digo para você que eu tenho um paciente hipertenso e outro não hipertenso, você consegue transformar isso na sistólica de novo? Você tem na sua banco de dados apenas um zero. Um é sim, zero é não. Você consegue voltar e dizer que isso, a sistólica dele é tanto? Então, sempre coletem um dado como numérica, entendeu? Porque caso não dê significante, por exemplo, como um Q quadrado, eu posso testar como numérico, entendeu? Assim, eu não tenho como voltar atrás depois que eu coletei como categórica, entendeu? Então, se tem como coletar como numérica, coletem como numérico, ponto. Coletem a pressão do paciente, não coloquem hipertenso, não hipertenso, entendeu? Fez sentido? Vai lá, Marlinhos, jogue duro. Um outro exemplo, cara, é da própria hipertensão. Você pode categorizar a variável hipertensão. Por exemplo, você pega a pressão sistólica 140 por 90 na diastólica. Aí você pode categorizar que a gente vê hipertensão estágio 1, 2 e 3. Se Perfeito. você já pega os pacientes com a variável categórica, ou seja, eu chego aqui e vejo, esse paciente ele tem uma hipertensão estágio 3. Você nunca vai conseguir dizer qual era o valor da sistólica da diastólica. Não consegue. Porque Exatamente. dentro da hipertensão estágio 3, você tem um intervalo de pressões e você não tem como dizer qual era dele antes. Perfeito. Só se você tivesse feito o contrário, vida numérica para categórica. Perfeito. E esse exemplo que você está citando aí, cara, é perfeito para a gente ver como que a estatística por mais exata e precisa que ela seja, ela requer um olhar muito acurado. Porque os números, eles são feitos por pessoas que raciocinam. Então a gente precisa ir nesse raciocínio que o pesquisador usou, nesse raciocínio que a pessoa usou. Justamente porque, a depender da forma com que ela manipula os números, o resultado às vezes pode mascarar a verdade, pode nos Perfeito. enganar. Então, Perfeito. muito importante isso que mostrou aí, cara. Perfeito. E assim, galera, assim, dando um passinho a mais nessa discussão aqui, a categorização é muito subjetiva, né? Assim, o ponto de corte você bota o que você quiser, entendeu? Em tese, existem cálculos para dizer qual é o ponto de corte. Por que é 140 que a gente transforma em hipertenso? Porque a glicada, quando passa de pré-diabético para diabético, é 6,5. Então, assim, pessoal, tem cálculos para isso. Mas são cálculos um pouco complexos, curva Rock, enfim, é assim, um pouco difícil de fazer e explicar. Então, para o nosso TCC, a gente não pode simplesmente chegar assim, em tese, né, para uma publicação assim, independente. A gente não pode chegar e dizer assim, ó, acima de 80 é idoso e abaixo de 80 é não idoso. Entendeu? Vai gerar dúvida. Por que você botou 80? Será que ele testou todos os valores de categórica antes e encontrou um que deu significativo e disse, ó, esse aqui é o ponto de corte, acabou. Entendeu? Então é muito difícil isso de categorização, assim, tem que saber e tem que fazer com cuidado, tá? Com justificativo. Pronto, beleza. Então vamos embora. Vamos continuar aqui. Pronto, então a gente já aprendeu a descrever variável categórica. É relativamente simples, é bem tranquilo. Então, como eu descrevo uma variável contínua, algo que eu meço? Então, ó, peguei uma amostra de 20 pacientes, 12 homens e 8 mulheres. Ou seja, ao todo, 20 pessoas. Para descrever o sexo, uma variável sexo, é fácil. Eu tenho 12 homens, o que representa 12 de 20, ou seja, 60%. Eu tenho 8 mulheres, que representa 8 de 20, ou seja, 40%. Fiz aqui em segundos com vocês, muito simples. Agora eu coletei também a altura desse meu 20 pacientes, desses 20 pessoas. Como é que eu vou descrever isso aqui para vocês, num texto? Ah, eu tenho um paciente com 1,83, o que representa um total de 1 sobre 20. Eu tenho 3 pacientes com 1,70, o que representa um total de 3 sobre 20. Eu vou fazer isso, de fato. Eu vou ter uma tabela de 2 km. Concordem comigo. Então, assim, eu não posso descrever dessa forma. Não posso descrever como variável categórica, porque não dá certo. Então, na prática, como é que a gente faz isso, né, pessoal? O que a gente pode fazer para resolver esse problema?
Bom, uma forma que eu tenho, uma saída que eu encontrei é a seguinte: vamos fazer um gráfico, vamos desenhar. Na horizontal eu coloco a altura e na vertical eu coloco a frequência. Pronto, plotei um gráfico. Eu sei aqui que o maior intervalo de pacientes está entre 160 e 175. Eu consigo visualizar e dispor isso em um gráfico. Eu não preciso agora escrever cada variável. Eu simplesmente criei uma imagem, uma representação imagética. Essa curvinha aqui, pessoal, é uma aproximação do que significa dos meus dados, é uma aproximação dos meus dados. Então, eu vou tirar só as barras aqui para ficar um pouco mais fácil da gente progredir a discussão. Então, bom, essa representação aqui, pessoal, é uma representação bem próxima dos meus dados. Então, assim, não está errado eu usar ela assim. Não está errado eu descrever meus dados numéricos. Na verdade, está certo eu descrever dessa forma. Mas venham cá. Todo o meu banco de dados que tiver uma contínua, uma numérica, eu vou colocar um gráfico. Idade, peso, altura, IMC, eu vou colocar um gráfico para cada uma delas? Não funciona. Eu preciso escrever isso de alguma forma em uma tabela, escrever em um texto corrido, e só colocar em gráfico, que é, de fato, importante. E como é que eu faço isso na prática? Vejam que para eu escrever uma curva, eu só preciso de duas coisas. Onde está o meio dela, e dois, quanto que ela se afasta do meio. E esses parâmetros têm nomes específicos. O centro da minha curva é chamado de tendência central, o ponto de maior frequência. E o quanto que ela dispersa, né, o quanto que ela é aberta, essa curva, é chamado de medida de dispersão. Então, eu preciso desses dois parâmetros, esses dois números, para descrever os meus dados numéricos. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Isso aqui é um passo importante para a gente progredir. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Se tiverem, falem. Então, eu preciso descrever isso de duas formas. E, de fato, será que eu preciso mesmo desses dois? Se eu dissesse para vocês só a tendência central, não daria, não? Ou só dizer a dispersão, não daria, não? Eu preciso mesmo dos dois? Vamos ver isso aqui? Se liguem. Percebam que, nesse exemplo, todas as curvas estão centralizadas. A tendência central delas é exatamente igual. Mas as curvas são diferentes? São. Então, meus dados são diferentes. Eu preciso, portanto, de medidas de dispersão para dizer o quanto que a curva se afasta da tendência central, o quanto que ela é planificada, certo? E, bom, se eu souber só a dispersão, será que não basta, não? Vejam que aqui eu tenho 3 linhas de tamanho igual e elas 3 representam dispersões semelhantes, mas a tendência central de todas é diferente. A da curva 1, a curva 2 e a da curva 3 é diferente. Então, de fato, no mínimo, eu preciso descrever tendência central e medida de dispersão, certo? Eu tenho que fornecer esses dois parâmetros. Gravem essa palavra. Márcio, cacete é tendência central, nunca ouvi falar nisso. Que eu, na prática, nunca vi, não é abstrato do caramba, dispersão, tendência central. Galera, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso. Certeza absoluta. Tendência central, pessoal, o meio dos meus dados, nada mais é do que média e mediana. Eu descrevo a tendência central da minha curva por meio de média e mediana, pessoal. Isso que é média e mediana. É a medida de tendência central. E eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Média, nada mais é, média aritmética, claro, é a soma de todas as minhas observações divididas pelo tamanho da amostra. Aqui a formulazinha dela, todo mundo já sabe fazer média aqui, creio eu. Ela é muito boa porque ela é estatisticamente eficiente. Ou seja, eu uso todas as observações. Gravem, todas as observações. Usei todas. E um ponto negativo, portanto, é que ela é vulnerável a outliers e assimetria. Ou você de novo, Márcio, vindo com nome difícil, nome que eu não entendo, outlier, nome em inglês. O que é isso? Não tem dificuldade não, galera. Vou mostrar para vocês aqui. Novamente, botei aqui a fórmula para ficar muito claro. Estou no meu consultório de cardiologia e chegou aqui para a gente 5 pacientes. Pesei eles, né? Um tem 63, 87, 79, 55 e 61. Eu quero descrever a minha amostra, a tendência central da minha variável. Calculei a média e vejo que eu tenho uma média já esperada de 70. Aqui não precisa nem ser muito fosforilar muito para saber que essa média está dentro dos padrões de normalidade. A gente está vendo aqui que, de fato, está aí com 70. A gente já intuitivamente vê. Mas, após chegar a esses 5 pacientes, veio literalmente o paciente mais obeso do mundo. Claro que, como extremamente obeso, ele deve ter problemas cardiovasculares. Ele foi me ver como cardiologista. E agora eu vou calcular a média dessa minha amostra. Vejam que por conta de uma observação, um paciente, minha média saiu de 69 para 157. Será que de fato minha amostra está com a média de peso de 1,57? Minha amostra é todo mundo obeso? Ou uma pessoa é tão fora do padrão que conseguiu distorcer tudo? Eu acho que a segunda opção se concorda mais, né?
Então, isso é outlier. Outlier é uma observação que, quando excluída, tem um resultado significante no meu resultado. Se eu tirar essa pessoa aqui, minha média vai sair de 157 para 69 quilos. Então, vejam que tem um significado importante e outlier, ele é impactante na média aritmética. Não quer dizer que a gente vai sair apagando o outlier, mas tem que avaliar, certo? Então, Márcio, Oi. calma, você vai falar disso ainda, tipo assim, na prática, como é que eu decido e como é que eu descrevo, por exemplo, nos meus resultados, que eu tirei tal coisa, entendeu? Tá, assim, esse negócio de lidar com outlier é um pouquinho complicado na prática, porque tem gente que tira, tem gente que é muito contra tirar. Na realidade, um outlier você tem que avaliar ele. Tem que ver assim, pô, de fato, meu paciente tem 597 quilos, ou eu escrevi errado, era 59,7 e eu botei 597. Tem que ver, tem que avaliar isso. Na prática, a gente não pode apagar. Se tiver certo, a gente não pode sair apagando o peso de todo mundo, entendeu? Agora, existem formas mais seguras, formas certas de se lidar com dados que tem muito outlier, entendeu? Por exemplo, o tempo. Meu TCC mede tempo de atenção a infarto. Assim, tem outlier pra caramba, entendeu? Porque, de fato, tem paciente que retarda atendimento, sistema público, enfim, acontece de verdade. Paciente que demora muito mais tempo do que o normal de ser atendido. E eu não posso apagar porque aconteceu de verdade. O que eu posso fazer é usar uma forma de início central mais resistente a outlier. E, novamente, Luri, sua pergunta é perfeita. Eu vou falar dela agora. Eu conheço essa aula, pô. Eu já vi antes. Vi você preparando. Perfeito, bicho. Assim, tá guiando já minha aula, tá ligado? Assim, continue, por favor, porque assim, eu fiz uma transição bonitinha entre elas, mas fica melhor com a pergunta, né? Você não fez o link, eu faço. É isso. Então você vê assim que média não é muito legal quando a gente tem uns outlier meio doido, né? Quando a gente tem muito outlier, isso distorce a minha amostra. Então como é que a gente vai lidar com uma amostra assimétrica? Uma amostra cheia de outlier? No meio da mediana. E o que é a mediana? É o valor médio em ordem crescente dos valores observados. Calma que eu vou mostrar na prática. Estou aqui com meus dados. 1, 7, 3, 9, 5. Primeira coisa que eu faço é colocar ele em ordem crescente. 1, 3, 5, 7, 9. Coloquei, está em ordem crescente. Eu tenho um total de 5 números, 5 casas. O valor médio, a casa do meio, é a terceira casa. Então, a minha mediana vai ser 5. Simples, né? Muito simples. Por curiosidade, se você calcular a média, você vai ver aqui também que a média ela é 5. Tá? A média dos meus dados aqui, somando tudo dividido por 5, ela vai dar 5 também. E, Luli, sua pergunta agora vai ser muito legal. Veja, eu vou trazer o mesmo exemplo anterior. Eu vou colocar um outlier no meu dado aqui. Vou colocar 500. Veja que agora eu tenho 6 dados e, portanto, não existe uma casa do meio. Então, como é que a gente faz na mediana? A gente soma os dois do meio e divide por 2. Faz a média, né? E a mediana, a gente identificou que a mediana é 6. Então, apesar de eu colocar um outlier, e não é um pequeno outlier, é um outlier de 500, isso distorceu 1 ponto minha mediana. Distorceu muito pouco ela, porque ela independe dos valores extremos. Ela só depende dos valores do meio, tá? Agora, se eu calcular a média, que é estatisticamente eficiente, minha média contempla o outlier e minha média vai para 87,5. Entendeu? Então, como é que a gente lida com o outlier na prática? A gente ignora os extremos, porque o outlier é um extremo absurdo. A gente ignora os extremos e lida só com o meio. Assim, ó, tá tudo mangueado para o extremo, vamos lidar ali com o meio, que a gente sabe que tá certo, tá? Fez sentido aí? Fez. Pronto. Aí, tipo, Então, eu descrevo mediana em média para meio que... Não. Aí eu vou chegar daqui a pouco como é que escreve. Não agora, mas vou chegar daqui a pouco. Tá. Até agora eu quero que você entenda aqui. Se o dado tiver com muito outlier, você vai usar média ou mediana? É uma Mediana. ou outra. Você não usa duas tendências centrais. Você usa uma ou outra, entendeu? Você escolhe Eu uma uso tendência que se aproxima... Eu uso que se aproxima mais da realidade, né? Que seria a mediana. Exatamente. Nesse caso aqui é muito fácil de observar qual é a realidade, porque a mediana tá muito distorcida. Mas tem formas mais objetivas de a gente ver de fato o que representa a realidade, entendeu? Que é teste, isso eu vou falar daqui a pouco. Pronto. Então, tendência central, pessoal, a gente já foi, tá? A gente está vendo aqui agora, que a mediana é muito resistente a outlier, por mais que tenha valores extremos, distorce pouco a mediana. E como negativo é que ela é estatisticamente menos eficiente. Veja que eu ignorei quase todos os dados e para mim só importa o meio deles, né? Para finalizar, só a moda, pessoal. A gente sabe que moda representa o mais frequente de uma amostra. Então aqui eu tenho 1, 3, 3, 7. Minha moda, ela é 3. Na prática, a gente não usa muito, não. Ela só define quantidade de valores em moda. Então, eu tenho um valor em moda, meu dado é unimodal, e eu digo que
qual é a categoria predominante. Então, nesse caso aqui, a categoria predominante é o 3. Então, para a gente só serve isso aí. Trouxe como curiosidade para vocês. Tendência central, check. Vamos para a dispersão agora, tá? Como medida de dispersão, nós temos 3. Ele demonstra o quão espalhado está a distribuição dos dados. Então, veja que nesse caso aqui eu tenho tendência central igual, né? Está alinhado no meio, mas mesmo assim elas são dispersas de forma diferente. Então, eu preciso representar isso para vocês. Nós temos 3 dispersões, 3 medidas de dispersão válidas. Primeiro, range ou amplitude, os quartis e o desvio padrão. O que é o range? Eu tenho uma amostra, né, de tantos números, tantas amostras numéricas, e eu vou demonstrar, descrever o menor valor e o maior valor de uma amostra. Ou seja, se eu tenho aqui em ordem crescente essa amostra, né, eu vou representar o mínimo dela e o máximo dela, x e y, basicamente para isso. Como vocês devem imaginar, isso aqui é muito susceptível ao outlier, muito susceptível ao outlier, porque se tiver um 500 ali naquele caso, vai parecer que minha amostra varia de 1 a 500, quando na realidade, naquele exemplo ali, variava de 1 a 7. Então, ela é muito susceptível ao outlier. E na prática, a gente usa para avaliar justamente o outlier. A gente mede, pega o range lá, a amplitude, e vê se tem algum valor muito exorbitante, tá? Quartis. O que são os quartis? Quartis, o nome já diz, são valores, 3 valores, que dividem minha amostra em 4 partes iguais. Então, eu tenho o primeiro quartil, o quartil inferior, o segundo quartil, o quartil do meio, e o terceiro quartil. Vejam que esses 3 valores são valores mesmo. Então, por exemplo, minha amostra vai de 1 a 50. Então, eu tenho um aqui que é 10, um aqui que é 25 e um aqui que é 30. Entendeu? Então, ele literalmente divide em 4 partes iguais. E ele dividiu em quarto superior, os intermediários e o inferior. Bom, pessoal, aqui eu quero ver quem está ligado na aula. Tá? Dante me falou aí que próximo REG da LBCC, quem acertar essa pergunta aqui vai ganhar o REG de graça. Tá? Vejam a definição do segundo quartil. Eu coloquei a minha amostra em ordem crescente e eu peguei o valor do meio, o valor que dividiu em 2 partes. Novamente, botei em valor crescente a minha amostra e peguei o valor do meio, a casa do meio. O que é esse segundo quartil? De fato, alguém sabe me dizer o que é esse segundo quartil? Mediana. Mediana. Esse segundo quartil, pessoal, é a mediana. Então, vocês já identificaram que, porra, se o segundo quartil é a mediana, qual vai ser a medida de dispersão que eu vou usar quando eu usar a mediana? Quando eu usar a mediana e eu tenho que reportar uma de dispersão, qual vai ser? Vai ser amplitude interquartil ou desvio padrão? Quartil, intervalo quartil. Quartil. Se o segundo quartil já é a mediana, só basta reportar o primeiro e o terceiro, já representei a minha amostra. Como é que eu represento, então, um dado com outlier, um dado assimétrico? Eu represento a mediana, que é o segundo quartil, e digo qual é o valor do quartil inferior e qual é o valor do quartil superior. Então, na prática, eu estou dizendo para vocês, ó, o meio da minha amostra varia de tanto a tanto, sendo que o meio dela é a mediana. Olha o que o intervalo interquartil representa. Eu estou ignorando os extremos, ignorando essa parte aqui, ignorando essa parte aqui. Porque pode ter outlier, está assimétrico, mas essa parte do meio eu tenho maior segurança de representar a realidade. Tudo bem? Fez sentido aí para vocês? Fez. Então, Volte aí no range para eu tirar print aqui, por favor. Vai lá. Pronto. Pronto, vamos embora. Isso significa que metade dos valores observados, veja que eu tirei a metade superior, a metade inferior, fiquei só com a metade do meio, está representado entre o intervalo interquartil. Entre o primeiro e o terceiro quartil, tem metade dos meus dados, que via de regra são os mais fidedignos, tá? E para que eu uso quando eu tenho muita simetria, tem muito padrão disperso, muito outlier, umas curvas meio doidas, aí eu faço o seguinte, ó, velho, ignora o extremo, vamos ficar no meio ali, que é o que tende a estar mais certo com a realidade, certo? Desvio padrão agora, um pouquinho mais difícil, um pouquinho chato. Vocês já deram isso em matemática no ensino médio, tá? Então, assim, porra, eu não vou aprofundar muito, mas só para critério de obrigação, eu tenho que dizer como é que funciona. Então, calculei aqui esses 5 valores a média. A média é 5. Para calcular o desvio padrão, eu pego cada valor, subtraio da sua média. Então, aqui eu tenho, né, menos 4, e elevo ao quadrado para tirar o sinal. Então, aqui eu tenho 16. Eu vou repetir isso para todos os valores e somar. Deu 40, então fiz 1 menos 5 dá menos 4, eleva ao quadrado 16. 3 menos 5, 2, menos 2, eleva ao quadrado 4. Vou fazer isso para todos e somar tudo e tirar a média. Então, se eu tenho 5 valores, eu divido
eu tenho que tirar menos 1 aqui porque é tamanho amostral. Mas, enfim, aceitem que vai tirar uma média. E no final, quem tiver dúvida, eu explico porque tem menos 1 aqui. Mas eu tiro a média disso aqui tudo e chego a 10. Esse 10 aqui é o desvio padrão? Não, porque vejam que eu elevei ao quadrado antes e eu tenho que tirar esse quadrado. Então, eu pego a raiz e meu desvio padrão ele é mais menos 3,16. Esse 10 aqui ele tem até um valor estatístico para a gente, que só por curiosidade se chama variância. Mas não serve para nada para vocês, para quem vai fazer análise mais inicial. Mas ele pode ser útil depois. Tá? Então, o desvio padrão é calculado dessa forma. Me cobrem depois que eu explico por que tem esse menos 1 na forma. E a gente representa como? Galera, vejam que o desvio padrão ele é muito estatisticamente eficiente. Eu estou, novamente, utilizando todos os dados da minha amostra. Então, tal qual a média, ele contempla tudo. Então, se eu vou representar o desvio padrão, qual vai ser a tendência central que eu vou usar? Se eu peguei como dispersão o desvio padrão, qual vai ser a central? Vai ser mediana ou média? Sinceramente, pessoal, usem a lógica aí. Média. Média. Se eu já estou estatisticamente eficiente com a média, bota logo o desvio padrão. Porque se eu usei a média, ele está simétrico. E se ele está simétrico, eu posso usar o desvio padrão. Não vai ter uma outlier para bagunçar meu desvio padrão todo. Entenderam? Então, quando que eu vou usar? Quando eu tenho dados com distribuição simétrica. Dados normais, dados com pouco outlier. Fechou? Pronto. Então, medida de dispersão já foi. Então, agora a pergunta de Luli, que Luli perguntou, como é que eu vou descrever? Como é que eu descrevo, então, resumidamente, essa volta toda que eu dei, como é que eu descrevo, então, variável numérica? Como é que eu faço isso? Já vimos que temos que falar uma tendência central e uma dispersão. Esses 2 parâmetros. De central, temos mediana, média e moda. De dispersão, temos interquartil, desvio padrão e amplitude ou range. Moda a gente já viu que não serve para nada para a gente aqui. Range também é muito susceptível ao outlier e não diz muito para mim. Sobrou 4. Mediana e média, interquartil e desvio padrão. Galera, o interquartil, um dos quartis é a mediana. Então, quando usar interquartil, quando eu for usar a mediana, óbvio que a gente vai usar um intervalo interquartil. A gente tem que associar os dois. E média, como é eficiente, a gente já pega e utiliza o desvio padrão. Então, para descrever uma amostra, eu vou usar ou mediana e interquartil, ou média e desvio padrão. E quando é que eu escolho, quando é que eu decido que eu vou usar mediana e interquartil, e quando eu decido que eu vou usar média e desvio padrão? Fácil. Se tiver pouco outlier, tiver simétrico, se tiver bem delimitado, eu vou usar o quê? Média e desvio padrão. Fechou, bombou, já foi. Agora, se o dado tiver estranho, tiver não normal, muito outlier, a curva tiver estranha, mediana e intervalo com interquartil. Fez sentido aí? Alguma dúvida até agora, bicho? Suave, né? Juro pra vocês que quem prestou atenção nisso aqui, bicho, já sai na frente de, sei lá, uma galera, porque ninguém tem isso aqui, tá ligado? Isso aqui já é suficiente para muita coisa no TCC. A partir desse momento aqui, o TCC que for só descritivo, já foi. Entendeu? Já bateu o TCC todo. Não precisa ver mais nada. Só escrever assim. Já foi. Entendeu? SPSS faz intervalo interquartil também? Faz. Eu vou mostrar daqui a pouco. Luli, você vai sair daqui fazendo TCC já, Luli. Você vai terminar a aula aqui, já emenda, já faz o TCC todo lá, já faz essa tabela lá e acabou. Pronto, já em tese, só falta discutir, né? Mas vamos lá. Mentira, vou fazer análise. Mas assim, você vê que tipo, é fácil. Não é difícil, a especialidade tudo aqui de mão beijada. Tá? Então, não tem dificuldade nenhuma. E só vocês verem aqui o que é uma distribuição simétrica, assimétrica. Ó, uma distribuição normal é isso aqui. Olha a curvinha como tá bonitinha. Vejam que mediana e média equivalem como centro. Entendem? Elas equivalem como centro. Agora, quando eu tenho uma distribuição deslocada para a esquerda, deslocada à direita, vejam que eu tenho aqui que média e mediana não estão correspondendo a uma tendência central equivalente. Então, vejam que a média está muito deslocada com relação à mediana. E a mediana está mais próxima do centro, o ponto de maior frequência. Você concorda comigo? Então, por isso que na prática a gente utiliza em padrões assimétricos a mediana. E quando tem uma distribuição normal, com a média, estatisticamente ela é melhor que a mediana, a gente usa a média. Fechou? Beleza. Bom te ver, Marlinhos. Ligou a câmera aí, já fiquei até feliz aqui. Beleza. Então, Márcio, beleza, entendi aí. Simetria, outline, tem tudo isso aí. Normal, beleza. Normal é média e padrão. Não normal, mediano, interquartil. Já foi tudo aí. Já bateu. Mas como é que eu decido, então, que ela é simétrica e assimétrica? Como eu vejo a normalidade de minha amostra? Pessoal, isso aqui não tem uma forma batida, bonitinha. Assim, quem decide se está normal ou não, de fato, é o pesquisador. Tá? Não tem assim uma máquina que diz está normal ou está não normal. São muitos parâmetros. Para TCC, vocês vão ver que o texto é tudo igual.
análise de histograma e teste estatístico. Então, eu vou mostrar isso para vocês. O que é uma análise de histograma? Lembra aquele texto, aquele gráfico que eu mostrei para vocês no início? As barras. Que na vertical a gente tem frequência e na horizontal a gente tem os valores. Vejam que nesse caso aqui, olha como está simétricozinho os dados, a distribuição de dados. Perceba que eu estou com um formato simétrico e eu tenho poucos valores extremos. Então, isso aqui é uma distribuição normal, uma distribuição simétrica. E eu estou vendo isso pelo meu histograma. Está bonitinho, eu consigo quebrar e, de fato, ele está simétrico. Tá? Então, isso é uma distribuição normal pela análise de histograma. Olha a diferença para esse aqui. Olhem a diferença do gráfico normal para o não normal. Vejam que aqui eu tenho um pico muito precoce e tendo a ter valores mais positivos. Entendam? E aqui, olha essa amostra, eu tenho um padrão bimodal, eu tenho duas modas, e tendo a ter mais outliers maior. Comparem isso com a curva normal. Vejam que é muito diferente. Olha a curva normal, eu tenho um pico muito precoce que se estende, uma curva desviada. E aqui eu tenho uma curva bimodal, eu tenho um valor que sobe, desce e sobe de novo. Tenho dois valores de maior frequência. Entendem? Então, isso aqui é uma curva eminentemente não normal. Então, pela análise de histograma, eu já digo que isso aqui não está normal e vou usar a mediana interpartida. Beleza? Bravo. Não só a análise de histograma, é importante também os testes estatísticos, os testes de normalidade. Temos 3. Shapiro-Wilk, Kolmogorov e De Agostino. Na prática, a gente usa mais Kolmogorov e Shapiro-Wilk. Tá? De Agostino, a gente, infelizmente, não costuma usar muito, porque ele é muito bom. Mas a gente não usa muito ele. E para usar um teste estatístico, é importante... Peraí, qual é o que não usa? De Agostino. Esse De Agostino. Ah, assim, tá. Você quer Shapiro-Wilk, já falou, meu Deus. Shapiro-Wilk é o que a gente mais usa. É o que a gente mais usa. Assim, tem uma definição, essa é uma normalidade, é uma confusão na porra, mas assim, Shapiro-Wilk ele é melhor que o Kolmogorov. O Kolmogorov, inclusive, tem alguns programas que não dizem pra gente não usar porque ele é pouco acurado. Os melhores mesmo são Shapiro e De Agostino, tá? Então, assim, se eu for escolher um dos dois, tem negócio de tamanho mostrar, mas enfim, escolham Shapiro. Tá? Pronto. E quais são as hipóteses, então? Como teste estatístico, tem hipótese, alternativa e nula. A hipótese nula do teste de normalidade é a amostra possui distribuição normal. E como hipótese alternativa, a amostra possui distribuição não normal. Não sei se todo mundo aqui já teve MP, não já teve raciocínio científico, mas assim, ponto de corte que a gente coloca é 0,05. Então, se estiver acima de 0,05, a gente utiliza a nula e abaixo a gente utiliza a alternativa. Tá? Então, assim, se a gente tiver um P estourado, um P para cima, como nesse caso aqui, a gente fez o Shapiro-Wilk que deu P 0,835, um P muito maior que 0,05. Vejam que aqui a gente tem uma amostra, portanto, normal. O teste de Shapiro está nos dizendo que ele tendeu a uma amostra normal. Ao passo que a gente tiver um P significante, 0,03, a gente tem uma amostra que tende a não normal. Fechou? Alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo, né? Posso continuar. Então, resumindo, pessoal, e só essa parte aqui já vale o tempo de vocês de hoje. Isso aqui é um corte do meu TCC, tá? É um corte do que eu escrevi na metodologia do meu TCC. E assim, é igual para todo mundo. Literalmente. Se você vai ter coleta de dados, vai fazer análise estatística com teste de hipótese bivariada, vai ser igual, entendeu? Não tem dúvida. E todo mundo, velho, eu vejo o desespero que era no semestre passado para escrever esse negócio. Todo mundo se batia. Copiava e colava e não sabia o que estava escrevendo. E vocês, com, sei lá, não sei quanto tempo tem de aula, mas com esse tempo de aula vão entender tudo. Vejam, dividir em tópico vai ficar mais fácil. A análise estatística foi realizada por meio do SPSS. Tudo bem, isso é só o programa que eu vou usar, não tenho o que entender. Variáveis contínuas numéricas de distribuição normal foram descritas por meio de média e desvio padrão. Falei alguma coisa difícil para vocês, uma coisa que eu não falei aqui, uma coisa difícil de entender? Variável normal, eu descrevo com média e desvio padrão. Variável não normal, eu descrevo com mediana e intervalo intervativo. Eu falei outra língua com vocês? Algum mistério aqui? Não. Já entenderam suave, não foi? Variável categórica, que é aquela de grupos, foram expressas em frequência, ou seja, o número de evento, e porcentagem, quanto que ela representa do todo. N porcentagem. Falei alguma outra língua com vocês? Falei algo estranho para vocês? Difícil? Não. O padrão de variáveis contínuas, ou seja, normalidade, foi acessado por meio do teste Shapiro-Wilk e análise de histograma. Não falei isso para vocês aqui? Ficou difícil de entender? Não, né? Então vejam que até agora, que é análise descritiva, tudo vocês já bateram. Vocês já sabem fazer isso aqui tudo. A teoria já está batida, não tem dificuldade.
Agora, esse ponto 5 aqui que vai complicar um pouquinho, porque eu não falei. Mas é, de fato, análise bivariada, que é o que a gente vai conversar agora. Pessoal, antes de passar essa questão de variável, normalidade, distribuição, eu digo para todo mundo que me pergunta, é a parte mais importante de estatística. Assim, não tem como você saber teste bivariado, não tem como você saber nada progredir se não souber o que é uma variável categórica, diferencial numérica, testar a normalidade. Alguém aqui, novamente, ficou com algum tipo de dúvida sobre isso? Mas sim, você pode repetir a parte do teste de Shapiro-Wilk, por favor? Posso sim. Deixa eu só ver se Felipe mais escreveu o meu. Tá bem. Top. Posso sim. Deixa eu voltar aqui. Quer explicar Shapiro? Quem foi que perguntou? Isso. Eu, Amanda. Amanda, certo? Ó, Shapiro-Wilk, novamente. Normalidade é uma coisa um pouquinho difícil de a gente definir. Não tem um fluxograma muito bonitinho para a gente dizer, nosso estado normal. Se seguir isso tudo, nosso estado é normal. Se não seguir nada, é não normal. Se tiver 3, é normal. Se tiver 2, não tem como, entendeu? Na prática, a gente tem alguns parâmetros. Parâmetro gráfico, que é o histograma. Teste estatístico, que é Shapiro-Wilk, Kolmogorov. E análise numérica, que é assim, você vê se mediana e média estão próximas, se desvio padrão não está muito perto de média, se variância está menor que 30, se o Eckler, curtosa, enfim. Isso aqui eu não vou falar porque TCC a gente não usa. Então, na prática, a gente usa duas coisas. Análise de histograma, tá? Que é o gráfico que eu mostrei para vocês, você provavelmente entendeu o que eu perguntou. E o teste estatístico. Assim, resumindo mesmo, como é que você vai ver teste estatístico de normalidade? Roda o Shapiro e vê. Deu significante, está no normal. Não deu significante, ou seja, um P alto, deu distribuição normal, tá? Então, na prática, a gente acaba vendo isso aqui. Rodou o teste e, assim, não tem como explicar mais do que isso. É rodar, clicar nos botões, isso vai sair o resultado. E você vai ver o valor P. Se deu maior que 0,05, ele tende ao normal. Se deu menor, tende ao normal, tá? Certo, acho que entendi agora. Entendeu? Não foi assim. Não tem muito o que explicar, me perdoe, mas assim, é isso mesmo na prática, tá? Roda os testes e vê o P. Pronto, entendeu? Isso aí não vai bater martelo para você, tá? Não vai dizer assim, pô, não deu significante não normal. Assim, não tem como você bater o martelo só com o teste. Vale a pena olhar o histograma. Porque você pode ver que a curva tá bonitinha, média e mediana tá próximo, mas assim, como esses testes são um pouco inacurados, por assim dizer, vale a pena tirar os parâmetros. Galera, grave uma coisa. Em medicina, tudo que tem parâmetro demais é inacurado. Vocês vão ver ECG, tem 1 milhão de critérios de sobrecarga. Assim, 1 milhão de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Porque é inacurado. Aí tem que toda hora criar um critério novo. Mas você vê bloqueio de ramo. Bloqueio de ramo tem um critério só e pronto. Bateu, fechou. Então, assim, não tem dúvida. Então, teste de normalidade tem 1 milhão de testes, entendeu, pessoal? Então, assim, é inacurado. A gente tem que ir aos poucos, decidir com um pouco mais de maturidade. Para TCC, olhem essas duas coisas e pronto. Análise de histograma e teste, beleza? Mas só como curiosidade, para trabalhos um pouco mais rebuscados, a gente tende a usar mais parâmetros para definir se é normal ou não, tá? Fechou? Alguma dúvida? De boa, né? Agora vamos falar de teste estatístico. Essa parte é rápida, pessoal. Vou passar meio rápido, porque não tem nem como explicar muito. Mas teste estatístico bivariado. Então, pessoal, teste estatístico, escolher o teste estatístico depende, invariavelmente, da característica da variável de interesse. Ou seja, se ela é categórica ou numérica e da relação entre as duas. E por que é bivariado? A gente fala que é um teste bivariado e não univariado, multivariado. É bivariado porque a gente vai comparar duas variáveis. A gente vai pegar, por exemplo, sexo e idade. Será que a galera do sexo masculino é mais velha do que a galera do sexo feminino? Ou será que o paciente tabagista infartou mais? Infarto é uma variável categórica. Infartou ou não infartou. Tabagista ou não tabagista. Tem duas categóricas. Será que a idade do paciente está correlacionada com infarto? Tem uma variável idade, que é numérica, e infarto, que é variável categórica. Vejam que é um teste bivariado. Eu comparo duas variáveis. Fechou? Então, temos apenas 3 possibilidades. Se isso depende da característica de interesse, e só temos numérica e categórica, temos apenas 3 possibilidades. Ou eu vou comparar uma categórica com a categórica, ou eu vou comparar uma categórica com a numérica, ou eu vou comparar uma numérica com a numérica. Ponto final. E para cada situação dessas, eu vou ter um teste específico. Mas, Márcio, para que eu vou querer fazer um teste bivariado? Qual é a utilidade de um teste bivariado em uma pesquisa? Pessoal, medir a associação, testar a associação entre as variáveis. Pô, galera, será que de fato, tabagismo e infarto estão correlacionados? Será que pacientes que fumam o câncer, pacientes que fumam, têm tanto mais câncer, a frequência de tabagistas com câncer é muito maior, que vale a pena eu ignorar ou aceitar que isso não é um acaso? Isso que é um teste
estatístico bivariado. Isso que ele vai me dizer. Novamente, todo mundo conhece essa frase. Correlação não define causalidade. Eu posso ter associação entre duas variáveis e não definir causalidade. Calvície é preditor de câncer? Não. Por quê? Mas se você for fazer o teste lá, você vai ver que pacientes calvos têm mais câncer. Por quê? Paciente calvo é mais velho, via de regra. Você tem uma associação entre calvície e câncer, porque de fato ela existe. Pessoas mais calvas têm mais câncer, tá? Isso é um fato. E são mais velhas, né? Mas não é a causa. Existe uma correlação. Se você fizer uma análise multivariada, que é o que a gente fala, sai corrigindo para tudo, a gente tende a ver que não é a calvície que está causando, e sim uma terceira variável, que é idade. Fechou? Ou outras em conjunto. Então, assim, teste bivariado nos mostra associação, correlação. Causalidade não é tão bom para isso. Fechou? Alguma dúvida? Marlinhos aí, o barril do MBE. Eu tô mais na parte dos cálculos, mas se quiser fazer uma consideração, irmão, sinta-se à vontade aí, viu? Beleza. Então, eu vou fazer apenas um parênteses aqui, literalmente um parênteses. Os testes que eu vou falar aqui, pessoal, são chamados não pareados ou independentes. Ou seja, em que uma observação é diferente e independe da outra. Eu não vou dar exemplo de não pareado, vou dar exemplo de pareado para vocês verem que é diferente. Quer ver um exemplo de pareado? Antes e depois, mesmas regiões, teste e reteste. Porque, veja, se eu pego um paciente e meço antes de dar um remédio e depois de dar um remédio, perceba que o resultado de depois é profundamente dependente do antes. Eu dar um remédio para ele não vai mudar o que ele era antes. Eu vou alterar o estado basal dele. Então, eu não posso considerar que essas duas observações são independentes. Porque, de fato, o final depende do início. Então, quando eu vou ver antes e depois, mesmas regiões, por exemplo, quero ver se a região infarto, Salvador tem mais morte por infarto do que, sei lá, Itabuna. Então, aqui eu tenho duas regiões e eu pego antes e depois com o tempo. Veja que o resultado de depois de Salvador depende do resultado de antes. Então, assim, variável que depende, tem um antes e depois, mesma região. Eu não posso usar teste não pareado, tá? Eu perco o poder estatístico com isso. Mais uma dúvida aqui. Sim. Você vai fazer meu TCC hoje, viu? Como é que se diz? No meu TCC tem aquela pergunta assim, expectativas... tipo, eu pergunto primeiro, quais eram suas expectativas acerca das práticas, né? Eram suas expectativas positivas, superavam as negativas? Aí depois eu pergunto, suas expectativas foram supridas? Tipo, isso teria que ser... Assim, é um pouquinho difícil bater o martelo aí, porque em tese eles não são exatamente a mesma coisa, entendeu? Faz sentido eu usar teste pareado, porque, é antes e depois, é uma expectativa e a concretização. Mas, de fato, elas não são a mesma coisa, porque eu poderia perguntar qual é a expectativa antes e a expectativa agora, entendeu? Enfim. Mas, assim, não é que eu não posso usar, também fazendo outro parênteses aqui, pessoal. Podem desligar com o cérebro aí, se vocês quiserem. Mas, assim, o teste pareado, ele tende a dar mais significância do que o não pareado. Porque, veja, que eu diferenciar um paciente que, por exemplo, saiu de 10 e foi para 0, é diferente de um paciente que saiu de 3 de dor para 0, entendeu? Então, eu ter o basal do paciente me diz muito. Eu consigo ter mais informações. Eu consigo ver a variação. Então, o teste pareado tende a ter mais poder do que o não pareado, entendeu? Então, não há problema em você usar um não pareado em uma situação pareada, entendeu? Você não pode usar um pareado em uma situação não pareada, porque vai dar mais significante, sacou? Mas isso aí a gente pode discutir com calma depois. A gente troca uma ideia com você no privado, a gente vê isso aí. Mas, sim, por exemplo, fiz um TCC, ajudei um TCC aí que, por exemplo, era sono pré-pandemia e sono entre a pandemia. Assim, isso é um teste pareado. É antes e durante a pandemia, uma mesma pessoa. Então, o resultado da pandemia depende do resultado de antes, entendeu? Não é uma pessoa nova, tá ligado? Eu não peguei, tipo assim, tinha o resultado da galera antes da pandemia e tô comparando com a galera diferente da pandemia, entendeu? Então, aí não seria não pareado. Pareado é a mesma pessoa. Fechou? Beleza. Vamos lá, então. Então, novamente, eu estou falando aqui teste independente, teste não pareado, tá? Que é a maioria dos casos. Então, bom, teste estatístico. Primeiro, quando a gente pega uma variável categórica e confronta com a variável categórica, ou seja, sexo e tabagismo, sexo e desfecho, nível socioeconômico e, sei lá, grau de instrução sobre uma doença X. Então, são variáveis categóricas. São duas variáveis categóricas. O teste que a gente utiliza para testar essas duas variáveis, a associação entre duas variáveis, é chamado teste Qi quadrado. A gente vai fazer o teste Qi quadrado. Esse é o famoso teste Qi quadrado. É quando a gente quer comparar duas variáveis categóricas.
Ponto final. E a gente vai usar ele muito, pessoal. Esse é um dos testes que a gente mais usa na prática. A gente vai usar para a característica de paciente, que é, por exemplo, como falei, sociodemográfica, sexo, tabagismo, comorbidade. Para categorizações, Lula deu um exemplo, maior de 60, menor do que 60, hipertenso, que a gente coloca lá, categoriza no hipertenso. E para desfechos, paciente morreu ou não morreu, teve infarto ou não teve infarto, teve AVC ou não teve AVC. Então, isso aí a gente vai utilizar o teste quadrado. Então, ele é muito útil para a gente, para testar isso aí, tá? Quando a gente quer comparar, então, uma variável numérica com outra numérica, o teste que a gente utiliza é a correlação ou regressão simples. Tem duas, que é Spearman e Pearson. Eu não vou entrar muito aqui, pessoal, porque é um pouquinho mais complexa a questão numérica, mas saibam que é a correlação que a gente usa. E tem um gráfico, ele diz muito para a gente. Se o Q quadrado ele só diz se existe uma associação, vejam como a numérica diz muito mais para a gente. A gente consegue não só ver se existe uma associação, mas quão forte essa associação é. A gente vê isso pelo fator R, né? Coeficiente R. Vejam que aqui eu tenho um R que não há uma associação, um R de zero. Percebam que quando eu aumento o X, não necessariamente ele aumenta o Y. E vejo que quanto mais eu cresço o grau de associação, o R, eu estou tornando cada vez mais linear. Quanto mais eu cresço o X, mais eu tendo a crescer o Y. Então, não só eu vejo que existe uma correlação, mas a força dessa correlação e, dependendo do caso, eu consigo calcular. Por meio da velocidade de uma esteira, por exemplo, no X, eu conseguiria calcular a frequência cardíaca esperada. Porque é uma correlação tão forte entre as duas que eu consigo fazer uma função, como a gente aprende no colégio, tá? Então, isso é muito interessante. A variável numérica tende a nos dizer bem mais, tá? Então, por isso que, novamente, a gente tende a preferir variável numérica quando a gente pode. E quando é que a gente usa isso? Quando a gente mensura em dose, dado vital, score, idade, sistema demográfico numérico, enfim, nesses casos. Alguma dúvida aqui, pessoal, em Q quadrado e correlação? Tudo certo, né? Beleza, Márcio? Tudo de bom, né? Agora, quando a gente vai falar de variável categórica versus numérica, a coisa dá uma complicadinha. Por quê? Em variável categórica, eu posso ter muito grupo. Posso ter 2 grupos, 3, 4, 5, 6, e isso varia. E variável numérica, eu posso ter normalidade, que é anormal, ou seja, não normal, e normal. Então, eu tenho muitas possibilidades, e isso vai impactar no tipo de teste. Então, normalidade, a gente viu que temos dados normais e não normais. E quantidade de grupos, nós vamos aqui, para critério de teste, separar em 2 tipos. E tem 2 grupos, ou seja, hipertenso, não hipertenso, infartado, não infartado, sexo, masculino e feminino, ou 3 ou mais grupos. Por exemplo, 3 grupos. Não diabético, pré-diabético, diabético. Mais de 3 grupos. Analfabeto, superior 1, ou fundamental 1, fundamental 2, superior. Então, tenho mais de 3 ou mais grupos, entenderam? E agora, eu construo uma tabela e eu sei dizer qual é o gráfico, qual é o tipo de teste que eu vou usar. Variáveis, amostras em que eu tenho uma distribuição normal com 2 quantidades, 2 grupos na categórica, eu utilizo o teste T de student. Amostras em que eu tenho 3 grupos em uma distribuição normal de contínua, eu utilizo o teste ANOVA. Tá? Variáveis não normais em que eu tenho 2 grupos, eu utilizo o teste de Diminution, o Diminution. E quando eu tenho não normal com 3 ou mais grupos, eu utilizo o teste Kushka-Wallace. Tirem um print disso aqui, porque isso aqui vale ouro demais, tá? Então, assim, tirem um print, que vocês vão usar isso aqui para saber que teste que eu usar. Pô, eu quero ver se o score do meu paciente está correlacionado com hipertensão. Hipertensão tem quantos grupos? Hipertenso e não hipertenso, 2, tá aqui. Aí eu vou medir score. Rodei lá um teste de normalidade e vi que ele está normal. Então, eu tenho 3 grupos e um score normal. Vou usar que teste? Já foi. Escolhi meu teste. Fechou? Assim, novamente, isso é uma super simplificação, pessoal. Assim, na prática, a gente costuma usar mais parâmetros, mas para critério de TCC, pessoal, em que a gente tem que ter uma noção geral, isso aqui está mais do que o suficiente, vai saber mais do que, sei lá, 80% da galera, entendeu? Então, assim, isso aqui já é o suficiente. Fechou? Então, vamos resumir tudo. Vamos fazer aqui um resumidão, eu falei muita coisa. Então, quando eu quero comparar categórico com categórico, Q quadrado. Numérico com numérico, correlação. Categórico com numérico, vamos ter que parar para ver. Se tiver 2 grupos, normal, T student. 3 mais grupos, normal, ANOVA. 2 grupos não normal, Diminution. 3 grupos mais, não normal, Kushka-Wallace. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma dúvida da aula inteira? O momento é agora, família. Aí, quem quiser aí. Tá ótimo. Vamos lá. Não sei como tá o tempo, galera. Assim, tá de boa de tempo aí? Como é que tá? Porque em tese eu preparei na prática como é que você faz o teste, mas assim,
Aí, pessoal, a escolha é de vocês, entendeu? Porque é sábado, né, bicho? Aí, sábado, férias, e vocês decidem aí, velho. Por mim, vai. Mas se vocês Tá quiserem, de boa, dar amigo. uma Tá de interrompida. boa. Já tá aqui, né, gente? Vamos. Tanto nome de teste que meu cérebro tá fervendo. Eu tô ligado. É muito nome, eu tô ligado. E é por isso que tá gravado, tá? Vocês vão ver que na prática, isso aí vira, tipo, besteira, entendeu? É muito tranquilo na prática. Assim, quando você vê, sei lá, uma vez essa aula aqui de novo, escrever minimamente um resumo, você vai ver que é tranquilo, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma. Hoje em dia, tendo passado já pela parte dos resultados, faz muito mais sentido. Então, a galera que não tá entendendo muito ainda vai entender em algum momento, tipo, quando Vocês vão estiver entender. fazendo. Ó, vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver ter a aula aí, vocês vão ver minha aula, vocês vão ver que é super tranquilo de fazer, tá? Então, Quando posso abrir chegar aqui, faço nessa aqui parte, entra lá no Drive e revê essa aula. e olha a aula, tá? Posso abrir então aqui? Vou abrir aqui então o SPSS. Então, eles apresentam o SPSS, tá? Que é geralmente onde faz as análises iniciais de TCC. Tem vários. R, Stata, tem um monte de programa aí. GraphPad. Mas o SPSS é muito legal, porque é muito simples e intuitivo. Para quem não sabe, o SPSS é uma análise de banco de dados. É um software de análise estatística de banco de dados. Banco de dados é um conjunto sistemático de informações em linha e coluna. Então, na coluna, via de regra, a gente tem a variável. Então, aqui eu tenho a variável ID, que é o ID do paciente, variável sexo, variável partido, idade, status de hemoglobina glicada, tabagista, score e desfecho. O desfecho aqui é um desfecho cardiovascular, em geral, maior. Então, na coluna eu tenho variável e na horizontal eu tenho um paciente. Então, eu posso olhar um paciente de forma horizontal, que é vendo as informações dele, ou olhar as variáveis de forma longitudinal, que é assim, ver, pô, eu tenho tantos pacientes masculinos, tantos pacientes femininos. Ou posso olhar que o paciente 1 é um homem do partido B, de 46 anos, não diabético, não tabagista, 12 de gravidade e não teve desfecho. Eu posso olhar assim de duas formas esse banco de dados. Beleza? Pronto. Então, vocês vão me ajudar aqui a colocar o tipo de variável. Sexo, categórica ou numérica? Masculino e feminino. É categórico ou numérica isso aqui? Categórico? Categórica. Categórica. Partido AB. Categórico ou numérica? Ou é A ou é B? Categórica. Categórica. Idade. Categórico ou numérica? Numérica. 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 Já tem um spoilerzinho aqui, né? Para quem já pegou o padrão, aí fica fácil. Né? Mas status. Categórico ou numérica? Status é assim, não diabético, pré-diabético, diabético. 3 possibilidades. Categórico ou numérica? Novamente. Dividir em galera não diabética, dividir em galera pré-diabética e dividir em galera diabética. Estou dividindo minha amostra. Categórica ou numérica? Categórica. Tabagista, sim, não. Categórica ou numérica? Categórico também. Categórica. Score de gravidade. Calculei lá a porcentagem do o risco do paciente morrer. Score. Numérico. Numérica. E desfecho, ter tido desfecho ou não, categórica ou numérica? Categórico. Pronto, vocês vão começar um banco de dados assim. Primeiro, entendendo o banco de dados. Já vi quais são as variáveis, o que elas significam e qual o tipo de variável que elas são. Fechou? Então, bom. Já posso agora dar um passo a mais, fazer um teste estatístico. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, assim, mostrar para vocês a visualização da variável. Isso aqui é o banco, tá? São os dados propriamente ditos. No SPSS, a gente pode visualizar como a variável está descrita. Então, veja aqui, a variável sexo é uma variável numérico, ignora isso aqui, porque isso aqui é o tipo de codificação. Então, ignora. A largura dela, decimal, o que ela significa, que é o sexo do paciente. Quais são os valores? Então, 0 é masculino e 1 é feminino. Vejam aqui, ó, que na realidade a gente só tem 0, 1, a gente não escreve masculino ou feminino. A gente bota 0 e o programa entende que 0 é masculino e 1 é feminino, tá? Se tem algum valor omisso, algum missing, e o tipo de medida, se ela é nominal, ordinal ou escalar, ou seja, para a gente aqui categórico ou numérico. Fechou? Pronto, codifiquei ela aqui. A gente vai fazer uma análise primeiro univariada, ou seja, uma variável, uma análise descritiva. A gente vai ver uma variável apenas descritiva. Sexo aqui. Cliquei na coluna, cliquei com o botão direito, análise descritiva, estatística descritiva. Vejam que eu tinha na minha amostra aqui, de 310, eu tenho 149 homens e 161 mulheres. Então, eu tenho uma porcentagem maior de mulheres, que representa 51,9% da minha amostra. Como é que eu escrevi esses meus resultados? Vamos ver aqui. A amostra retratada foi predominantemente feminina, com 161, entre parênteses, 51,9%. Pronto. Escrevi minha variável categórica. Escrevi ela assim, tá? Então, assim, simples, né? Escrevi o total de evento, 161,
e a porcentagem, 51,9. Acabou. Zero dificuldade. Então, essa aqui é a variável categórica. Descrevi as variáveis categóricas. E para isso eu vou fazer tudo. Novamente, partido, descritiva. Ó, sei que a maioria do partido B com 69,4. Sei aqui que a distribuição de hemoglobina glicada, ou seja, diabético, está mais ou menos equivalente. Vejam que a maioria está com 30 e poucos por cento, sendo que a maioria, de fato, é 36,5 pacientes diabéticos, 103. Posso ver aqui também tabagista. A gente vê que a minoria é tabagista, com 28,1, mas nesse caso aqui, para a gente, para resultados, vale mais a pena a gente escrever os tabagistas, porque, assim, é quem apresenta o evento. Então, a gente escreve 87 pacientes eram tabagistas, 87, entre parênteses, 28,1 eram tabagistas, entendeu? E desfecho, a gente viu aqui que 114 pacientes, ou seja, 36,8, apresentaram o desfecho X que a gente está olhando. Beleza? Categórica teve alguma dificuldade? Muito simples, né? Clicar em 2 botões. Agora, idade e score vai dar uma complicadinha. Por quê? Porque são variáveis numéricas, a gente tem que ver se é normal ou não normal. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em analisar, estatística descritiva, tá vendo? Explorar e pronto. Vocês estão vendo aqui que explorar tem o formato de uma curva, normal. Então, isso aqui dá uma ajudinha para a gente, né? É para a gente testar a normalidade da amostra. A gente explorar e vem. Eu quero que você me diga a normalidade de idade e score de gravidade, tá? Gráficos. A gente vem aqui em histograma, eu quero ver o histograma e quero ver o gráfico de normalidade com os testes. Vou rodar. Lembra que eu falei de parâmetro numérico? Assim, da gente olhar a média e mediana estão próximos? Olha a idade. A média da idade está 49,03 e a mediana 49. Assim, está muito próximo, entendeu? Então, isso aqui tende a uma normalidade muito grande. Se a gente for ver o teste estatístico, a gente vê que idade não deu significante e, portanto, tende à normalidade. Se a gente vê o histograma, ó, a curvinha bonita se formando, normalidade. Então, esse dado aqui, vamos considerar que ele é normal, idade, considerar que ele é normal. Score de gravidade por LBCC score, tá? A gente vai ver, se a gente vê média e mediana 17 e mediana 13. Então, teve uma diferença bem grande e a variância também grande também. O desvio padrão está muito alargado e se a gente for ver o gráfico, olha o gráfico, como é que tá. Isso aqui é normal? Lembra para a gente a distribuição normal? Não lembra, né? Então, a gente vai considerar aqui que, neste caso, e olhando o teste estatístico que deu altamente significante, que isso aqui é uma variável não normal. Então, a gente já viu que variável, né, normal a gente escreve por média desvio padrão e não normal a gente escreve por mediana interquartil, tá? Então, como é que a gente vai rodar agora para fazer descritiva? Não é tão simples assim a gente chegar aqui em score de gravidade, descritiva, e já foi, porque ele não vai me dar um interquartil aqui, tá vendo? Ele vai me dar a mediana e o intervalo, mas não vai me dar qual é o quartil inferior e o médio, tá? Então, na prática, como é que a gente faz? Analisar, estatística descritiva, frequências. Pronto, foi. Quero que você me diga a frequência de score de gravidade e de idade. Você vai me dizer aqui em estatística a média, mediana, moda, desvio padrão, mínimo, máximo, só escolhendo tudo, quartil. Pronto. Vou rodar, tá? Se eu for ver aqui, eu consigo ver que a idade do meu paciente, que novamente é normal, eu vou descrever como média e desvio padrão. E já o score de gravidade, como é não normal, eu vou dar aqui a mediana, que é o quartil do meio, entre parênteses 8,7, 29. Entenderam? Então, eu posso descrevê-la assim. Mediana, eu descrevo mediana, quartil inferior, traço, quartil superior. Então, ficaria assim na prática, ó. Nesse caso aqui. 13,5, entre parênteses 8,75, traço 29,0. Entenderam como é que descreve uma coisa? Malu fez uma cara meio de perdida aí. Deu para entender? Não, deu para entender. Deu para entender, não foi? Pronto. Então, descrevi a mediana e a média é assim. A gente escreve a média entre parênteses, mais, menos, não sei como botar mais, menos no teclado, e desvio padrão. Então, como é que a gente faz isso aqui? Média, 17,35, entre parênteses, ou peguei o do outro. Peraí, foi mal. 49,3, 49, por cima. Eu desvio 4,76. Mais menos 4,76. Fechou? Deu para entender como é que descreve? Fechou de boa aí? Fechou bombô? Beleza. Vamos ver os testes estatísticos agora, tá? Então, vamos testar só alguns aqui. Não vou fazer todo o banco, né? Porque, enfim, tempo. Mas,
Será que pacientes, o sexo está associado ao partido? Será que pacientes masculinos tendem a ser mais do partido B ou do partido A? Vamos ver se tem alguma associação. Analisar. Estatística descritiva. Tabela. Tem que montar uma tabela entre partido e sexo. Então, eu coloco na coluna, na linha, o sexo e na coluna o partido. Eu não quero só uma coluna, eu quero que ele me faça o teste Q quadrado. Então, vou rodar aqui o teste Q quadrado e vamos ver o que ele vai dar. Eu não encontrei uma significância, tá vendo? 0,512, então não está significante. Então, eu não encontrei uma correlação. As variáveis não estão associadas e, portanto, não foi encontrada uma associação entre sexo do paciente e partido político. P igual a tanto. Entenderam como é que descreve o quadrado? Então, eu estou vendo aqui. Se eu quiser rodar com a porcentagem de cada um, eu posso vir aqui em estatística, célula, e pedir para ele me dar a porcentagem da coluna. Então, além dele me rodar o Q quadrado, ele vai me dizer quanto por cento da coluna tá. Entendeu? Então, eu consigo já preparar uma tabela de forma mais rápida. Fechou? Então, por exemplo, 50,7% do partido B é feminino, ao passo que 49,3% é masculino. Sacaram? Pronto. Beleza. Q quadrado, bateu. Vamos ver, então, se homens são mais velhos ou mais novos, tá? Ou se tem associação ou se não tem. Se idade é normal, qual é o teste que a gente usa? Quem sabe? Idade está normal, a gente vai usar uma categórica com duas variáveis, masculino ou feminino. E a gente vai usar a idade que é normal. Se a gente for ver lá, o teste que a gente vai utilizar é o teste T-Student. Então, a gente vem aqui, ó, comparar médias, teste amostra independente do teste T, variável de agrupamento, que é o sexo, e eu tenho valores aqui 0 e 1, que é 0 masculino e 1 feminino, e eu quero ver a idade. Se a gente for ver aqui, não teve significância, deu um P de 0,231, então não tem associação, tá? Para finalizar, pessoal, vamos dar uma olhadinha só em score de gravidade. Eu quero ver se o score de gravidade está correlacionado com o desfecho, tá? Será que quanto mais grave o paciente está, pior o desfecho dele? Então, bom, score é uma variável, o quê? Numérica, não normal. E desfecho é uma variável categórica, ou teve ou não teve. Qual é o teste que a gente usa? Já que é teve e não teve, 2. É não normal, se a gente for ver na tabela ali, a gente usa o teste Mean-Whitney, tá? Então, a gente vem analisar testes não paramétricos, duas amostras independentes. Pronto. A gente vem e escolhe aqui o desfecho, 0, 1, e escolhe o score. Rodei o teste de Mean-Whitney aqui, e vamos ver. Então, teve aqui altamente significante, P menor do que 0,01. De fato, pacientes com maior score têm maior taxa de mortalidade. Para rodar o último aqui, para ver uma significância no teste Q quadrado, vamos rodar aqui um teste Q quadrado rapidinho. Vamos ver aqui que é descritiva. Vamos rodar um Q quadrado novamente. Descritiva, tabela de referência cruzada. Eu vou escolher aqui, que ele me coloca... Oi. Malu levantou a mão aqui. Tô ligado. Deixa eu só finalizar aqui. Deixa ele acabar o raciocínio. Só finalizar o raciocínio que eu descobri aqui. Mas valeu, Dani. Sim, aí eu coloco aqui na coluna o desfecho, teve ou não, e na linha o sexo. Vou tirar aqui o negócio para não bugar vocês. E vou rodar. Vocês vão ver que não existe uma correlação entre sexo do paciente e doenças, mas se a gente rodar aqui com tabagismo, então a gente sabe que tabagismo e desfecho tem associação, se a gente rodar, a gente encontrou também um P altamente significante. Fechou? Pronto. Vá, Maluzinha, pode falar. Marcinho, naquele exemplo que você falou do desfecho e do score de gravidade, como você chegou à conclusão que era um Mean-Whitney? Não entendi. Como você chegou à conclusão que você ia fazer pelo Mean-Whitney? Mean-Whitney, pronto. É porque é não normal. Isso, é não normal. E a categórica são duas. Ou teve o desfecho ou não teve. Eu tenho duas categóricas em uma distribuição não normal, o teste de Mean-Whitney. Sacou? Ah, sim. A distribuição é normal, beleza. Isso. Tá. Se eu quiser ver, por exemplo, com 3+, ou então, sei lá, um 3+ e não normal, eu uso o Pescawollis, tá? Tá. Entendeu? Pronto. É isso aí. Eu só queria saber onde você tinha tirado esse não normal, mas já saquei. Valeu. Pronto. De boa, pessoal. Ficou alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo, pessoal. O momento é esse. 10 horinhas. 1h30. Foi bem, prática e coisa. Então, pessoal, foi isso que eu ia trazer. Assim,
Me encontro à disposição sempre, né? Vocês estão ligados, então esqueci de trocar, dessa capacitação em primeiro socorro. Então, imagine aquele BCC, tá? Foda. Mas, então, assim, eu me encontro disponível, pessoal. Sem sombra de dúvidas, para qualquer dúvida. Assim, vocês sabem, meu número tá aqui embaixo, Instagram, e-mail, enfim. Então, quem quiser aí trocar uma ideia, só trocar dúvida, perguntar como é que é. Eu gosto muito de falar nisso de pesquisa. Então, pô, como é que você conseguiu vencer? Como é que você corre atrás de pesquisa? Tem alguma indicação de grupo? Então, assim, gosto muito de trocar ideia sobre isso. Como sou um pouquinho mais velho, tô mais por dentro desse processo. Posso tentar ajudar quem está no início da faculdade? Então, sim. Tô super aberto a isso. Muito obrigado pela atenção nesse sábado. Para mim é muito legal ter vocês aqui. Muito legal estar voltando na LBCC e ter tido a atenção de vocês em um sábado férias. Então, assim, muito obrigado, galera. Espero que tenha ajudado. Quem prestou atenção, tenho certeza que ajudou, porque vocês vão rever isso aqui depois e vão ver que, de fato, é muito útil, tá? Abração a todo mundo.